Pois bem, gente, após falarmos de impressionismo, expressionismo, surrealismo, tendo antes passado pelo panorama geral do significado da semiótica e do dicionário de símbolos, certo? Nós falamos sobre cubismo, tá certo? Cubismo e práticas multimídia. Tá aqui o tema, tá? O item foi postado no dia 6 de outubro, tá certo? Ainda no mês de outubro, né? E aí trabalhos foram passados, os materiais didáticos foram colocados aqui na parte da atividade e eles também foram colocados aqui embaixo, tá certo? Tanto o material didático sobre o cubismo, né, como eu faço em todas as aulas, assim como o material inerente à atividade que foi passado, tá certo? E aí tem essas duas coisas aqui que vocês podem observar. Show? Então, o que nós trabalhamos no cubismo, tá certo, gente? Nós trabalhamos assim com a mesma proposta das outras exposições, dos outros diálogos, né? E a gente foi dialogando e conversando sobre isso, né? Qual foi a proposta? A proposta foi mostrar obras do passado, fazer com que houvesse um trânsito temporal e ao mesmo tempo que houvesse esse trânsito temporal, as artes fossem se desdobrando, tá, em coisas contemporâneas. Tá? E aí a aula foi construída nesse sentido. O que você pode observar nessa seção que trata então do cubismo, tá certo? Trata, tá, de fazer uma avaliação dos principais pintores cubistas, Juan Gris, por exemplo, né, que foi um discípulo do Pablo Picasso. Como é que os estilos desses caras tinham as suas particularidades e como é que isso influenciou, inclusive, na composição de jornal, recorte, capas de revistas que tinham vários picotes, colagens, super interessantes, super bonitos, né? E aí vocês podem constatar isso através dessa aula. Foi mostrado aqui, foi colocado um conjunto de obras do Juan Gris, foi falado um pouquinho do Pablo Picasso, né? Nessa exposição, tá? A primeira parte foi basicamente voltada para o Juan Gris, mas ao mesmo tempo a gente falou um pouquinho do Pablo Picasso, falou um pouquinho da influência do cubismo no surrealismo, porque o surrealismo, por exemplo, Salvador Dalí era espanhol, né? Então o cubismo tinha muitos pintores espanhóis também, isso foi trabalhado. Eles não trabalhavam, os cubistas não trabalhavam só com pintura, mas também com recortes de revistas, né? Falamos do quadro do Guernica, né? De Guernica, do Picasso, e super interessante. Falando da maneira como esse quadro foi construído, mas principalmente pensando na metáfora entre o período em que o cubismo surgiu e o período da guerra, né? A importância do cubismo foi a tentativa de representar os efeitos da guerra, né? Como se tratava de explosões, muita tristeza, muitas mágoas, né? Existiram certas fases do Picasso que tinham a ver com essa coisa de retratar a guerra, tá? Homens despedaçados e assim por diante. Claro, existem várias fases das obras cubistas, mas o importante é se fixar no fato de que o cubismo foi um movimento, assim como outros, que surgiu nesse período de guerras. Mas mais preocupado do que o impressionismo com a realidade externa, tá? Mais preocupado do que o surrealismo com o inconsciente, mais preocupado do que o expressionismo com o coração, está preocupado com os eventos históricos do cotidiano. E esses eventos históricos, eles são mais do que simplesmente uma observação das coisas, tá certo? Porque é a relação entre o impacto sofrido numa situação histórica e o estado emocional do sujeito. E aí como é que você pode representar isso? Então foi esse o objetivo. Essa nossa aula tentou montar isso para vocês, distribuir esse quadro contextual do cubismo, tá? Para fazer a diferenciação com aqueles outros movimentos artísticos, tá? E aí nós colocamos esse material de estudo aí para que vocês pudessem dar uma consultada, que é o mesmo material de estudo que está aqui no sala de aula. Isso aqui na primeira parte da aula, né, que você pode olhar. Logo em seguida, coloquei para vocês, disponibilizei algumas possibilidades de construção de arte cubista no papel, né? Dei exemplos contemporâneos de como é que o cubismo pode ser usado, né, aplicado nas mídias, né, como eu sempre faço. Geralmente, no primeiro momento é para falar das origens do movimento, o segundo momento
é para falar sobre como isso impactou a construção, o modo da gente construir aço no cotidiano. Inclusive foi colocada essa imagem linda da águia, né, como abertura dessa segunda parte da aula, que eu acho que vale a pena vocês observarem novamente, estudarem, né? Aí mais à frente eu mostrei alguns posters, né? Mostrei os posters do Pulp Fiction, mostrei posters de eventos de jazz, de blues, como é que ele se apropria do cubismo, né? Aí já não se trata mais do desespero do humano na guerra, mas é a apropriação multimídia. Você faz isso pega sua técnica sem o contexto histórico e aplica sobre a confecção de materiais, né? Descaracteriza um pouco o movimento artístico, assim como acontece em todas as atividades multimídia. Você vai descaracterizar um pouco aquilo que aconteceu na origem, mas isso faz parte das coisas, porque reinterpretar o que aconteceu, os movimentos artísticos, é parte da semiótica, né? E é isso que a gente tem que levar em consideração para a nossa disciplina, né? E aí eu vou citando exemplos que ressignificam a questão do cubismo, né? Claro, eu poderia falar de inúmeras outras coisas aqui, né? Como, por exemplo, o ukiyo-e, que são estilos orientais de arte, né? O estilo oriental de arte, sumi-i, que é outro tipo de estilo oriental, né? E nesse contexto, nesse sentido, a gente tentou trabalhar, né, cubismo também na mesma estratégia que poderia trabalhar com todos os outros movimentos, né? Claro que aí, a partir disso, eu fui me aprofundando com vocês sobre essa questão do Behance e fui pegando cada vez mais essas exposições, essas reflexões semióticas que a gente faz para dentro da atividade da introdução ao design gráfico e editorial. E eu espero que vocês tenham ficado felizes com o resultado, né? E aí, logo em seguida, eu fiquei refletindo e pensei assim, poxa, está na hora da gente começar a falar de outros movimentos, né, para além do cubismo, né? E aí a gente começou a falar de Vaporwave, começou a falar de afrofuturismo, que foi o último movimento. A gente ainda pode falar, e eu tenho a pretensão de falar de cinema brasileiro, né? Baseado o movimento armorial brasileiro também, que tem a ver com semiótica. Tem muita coisa que é ressignificada por os dias atuais, mas não vamos falar sobre isso agora, porque a gente está revisando o conteúdo. Então, o cubismo foi essa outra corrente semiótica que a gente trabalhou, né? E eu fui mostrando para vocês esse conjunto de obras aí disponíveis, né? Pôsteres, ilustrações, enfim. E aí, passando pelo cubismo e chegando, né, no Vaporwave. O Vaporwave, que foi nós demos um salto, não foi? E nesse salto nós construímos uma reflexão sobre o Vaporwave como um dos movimentos mais importantes que a gente tem para a construção de obras de design, não é? Por quê? Por causa dos tons neon, por causa do tom de melancolia que é passado, mas assim, tipo assim, o que a multimídia faz? Ela tira essa melancolia e ela pega só o ambiente das luzes, certo? Mas tanto o Vaporwave quanto o Cyberpunk, que foram esses movimentos que a gente trabalhou logo após o cubismo, tem uma profunda influência da década de 80 e de 90, né? Mistura jogos de videogame, mistura... É uma coisa bem mais atual, um contexto bem posterior ao pós-guerra, né? Que é o contexto em que as outras artes vinham surgindo. Aí a gente trabalhou, sim, o Vaporwave no sentido de valorizar essas coisas neon, jogos de videogame, valorizar as reapropriações de jogos antigos de videogame, né? Como é que esses jogos são reapropriados para os dias de hoje, né? Quais as características do mundo que a gente tem e como que isso passa a ter uma representação estética super bacana. Foi nesse sentido que a gente desenvolveu a ideia de Vaporwave, né? E aí eu passo uma definição aqui do que foi o Vaporwave, né? Como é que ele surgiu, né? De como é que ele se apropria. E aí, ao dialogar com o Vaporwave, eu mostro esse material aqui do Mimimídias, tá? Do Leonardo, e ele vai falando coisas bem interessantes, tá? Desenvolve a noção de aesthetic, né? Que a gente conversou. E depois a gente fala um pouquinho também do material, de materiais de jogos, né? Relacionados ao Meteoro, o site do Meteoro, né? O YouTube do Meteoro, que fala sobre o jogo da Celeste. A gente consegue encontrar alguma coisa de
de Vaporwave aí pelos tons de cores que são usados, essa coisa neon, essa coisa que remete ao passado. Quanto mais a tecnologia avança, existe aquela nostalgia de trazer coisas passadas para o presente de um modo mais lúdico, né? E aí a gente abordou isso, né, através desses dois materiais que são bem bacanas, tá? E aí a gente também falou de filmes, falou de jogos, né, ligados tanto ao que tem alguma coisa do Vaporwave, tem a ver com Cyberpunk, né? A gente trabalhou isso, né, na nossa penúltima aula. E aí onde é que a gente pode encontrar isso aqui, tá? Mostrei para vocês o exemplo, tá, de como é que você pode confeccionar peças multimídia, tá? Fiz essa logo, né, do nosso curso de multimídia, só a título de exemplo, vocês podem ressignificar ou não, né? Tá aqui, foi essa logo que foi feita. Eu mostrei aqui no finalzinho da primeira parte, não é? Mostrei dois tipos de logo para que vocês possam se basear, não é? Essa aqui foi uma delas. E aí logo em seguida, né, na segunda parte da aula, nós continuamos a aprofundar essa questão do Vaporwave. E além de aprofundar a questão do Vaporwave, nós começamos a mostrar a influência dele e a relação dele com o Cyberpunk, né? E por que era tão importante falar sobre esses movimentos? Porque a gente precisava mostrar peças de propaganda, a gente precisava mostrar como é que a multimídia trabalha com esses movimentos, né? Como é que a publicidade e propaganda trabalha com esse movimento. Aí eu mostrei um exemplo de uma peça publicitária que eu fiz em movimento, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Mostrei a propaganda da McDonald's, uma propaganda com a pegada Vaporwave e Cyberpunk. Mostrei os jogos de videogame, o jogo Cyberpunk, mostrei para vocês. E a gente vai fundindo. Mas por que a gente trabalhou essa unificação entre Vaporwave e Cyberpunk? O objetivo foi muito claro, tá, gente? O objetivo foi fazer com que a gente tivesse as bases para chegar no afrofuturismo. Só que para montar essas bases a gente tinha que fazer uma diferenciação. E qual era a diferenciação? É que o Vaporwave e o Cyberpunk estão ligados à distopia, ao mundo que não tem mais solução. E em cima disso se constrói um ambiente mais obscuro, mais sinistro, mas que acredita menos na possibilidade de mudança. O que é que nós temos aqui? Um movimento que tenta mostrar que o homem está meio que desamparado na sociedade que ele vive, tá? Mas você pode trabalhar isso de uma forma lúdica mesmo assim, né? De uma forma que extrai prazer. E a propaganda faz isso através dessa propaganda aí do McDonald's, por exemplo, né? Outras coisas que nós fizemos foi tentar retratar isso através de outras obras, né? E aí mostrei a influência do Vaporwave na MTV, mostrei a influência do Vaporwave em outros movimentos, na questão do videoclipe, né? Aí só depois nós vamos falar do afrofuturismo. Por que então falar agora do afrofuturismo em relação ao Vaporwave? Porque onde é que nós queríamos chegar com isso? Foi a nossa aula de 3 de novembro, tá? O objetivo, tá, gente, foi simples. Fazer a diferenciação entre o afrofuturismo e o Vaporwave Cyberpunk, como outros 3 movimentos artísticos, né? Porque assim, o afrofuturismo ele já nos devolve aquela esperança, não tem mais aquela coisa de tirar a esperança. É preciso pegar os valores da melancolia, pegar a estética do Vaporwave, do Cyberpunk, certo? Se reapropriar, acreditar, poxa, isso aqui pode virar uma coisa bonita caso nós colocamos a cultura afro como protagonista da apropriação cultural desses movimentos. E aí foi criado o afrofuturismo. O afrofuturismo no sentido de dar utopia ao invés da distopia. Você tira a distopia e coloca a utopia no lugar. Ao fazer isso, tá, gente? O que nós temos? Nós temos o retorno da esperança através da obra de arte, através da estética negra. E aí o afrofuturismo surge como um movimento alternativo ao Vaporwave e ao Cyberpunk, cheio de esperança. E aí a ideia foi mostrar isso nessa aula, né? E aí eu mostro um primeiro vídeo sobre problemas sociais relacionados ao mundo dos negros. Por que é importante se apropriar dessa história de sofrimento dos negros, principalmente no Brasil, e trazer para o contexto em que nós vivemos, tá? Através da estética.
do afrofuturismo, foi colocado nesses termos. E ao fazer isso, o que a gente pode ter com muita clareza? A gente consegue definir com muita clareza um movimento alternativo que fez daquilo que estava baseado na falta de esperança, um movimento de esperança, de utopia. E por que fazer isso? Porque o afrofuturismo pensa que a desigualdade social, pensa que a falta de esperança está ligada muito mais à visão do opressor. Não tem mais como mudar. Certo? Mas para o negro não é uma questão de escolher mudar ou não mudar, é preciso mudar. Então é preciso se apropriar de uma estética que coloque o negro para frente, que ele se positive, tá? De uma maneira super forte, poderosa, potente, né? Através do afrofuturismo. Aí nós falamos do Fábio Cabral, que foi o escritor de um dos primeiros livros afrofuturistas daqui. Falamos da importância da questão da ancestralidade, né, para o afrofuturismo, porque é importante resgatar o passado e trazer esse passado para o presente, atravessando esse presente chegando no futuro. Falamos aí para exemplificar, mostramos documentários africanos, mostramos música norte-americana, não só música brasileira, não só obras brasileiras, mas falamos de exemplos de música norte-americana, de cantores, né? Nós falamos sobre isso. E essa foi basicamente. Aí falamos de pintores, né? Falamos de artistas do mundo africano. Colocamos várias fotos aqui para vocês se basearem. Vocês entregaram artes belíssimas que já estão aqui disponíveis, né? E aí, para fechar, temática do afrofuturismo, tá certo? Foi exatamente isso que eu fiz. Nós colocamos obras de arte, falamos do Fábio Cabral como um cara que representa bem o afrofuturismo brasileiro, né? E falei de filmes também que estão ligados ao afrofuturismo, tá? Uma coisa que eu não falei foi a questão, falei do Pantera Negra também, né? Uma coisa que eu não falei foi sobre as lutas de libertação dos negros nos Estados Unidos na década de 60 e de 70, Martin Luther King, Malcolm X. Isso aí de alguma forma desenvolveu uma ideia que a gente chama de Black is Beautiful, né? Ou a ideia de Black Power, poder negro, a estética negra é bonita. Isso aí já estava lá com o primeiro lampejo do afrofuturismo. Só que foi necessário, tá? Para que o afrofuturismo fosse realmente aparecendo na sua estética, foi necessário que outros movimentos surgissem em paralelo. Isso veio surgir na década de 80, de 90, dos anos 2000. E aí você tem um afrofuturismo bem mais completo, né? Apesar das lutas sociais de emancipação dos negros, essas lutas ainda perduram hoje, porque o racismo e o colonialismo são muito fortes, né? Foi necessário essa estética, né, neon, essa mistura do amarelo com o neon, essa mistura essa coisa de você usar tecnologias, essa coisa de você enfeitar o corpo do negro com metais, né? Coisas que estão relacionadas a uma moda diferente, criar um impacto visual para quebrar o campo de percepção das pessoas sobre o mundo negro. Isso foi necessário fazer isso, mas para que o afrofuturismo pudesse fazer isso, foi necessário pegar as características das artes do Vaporwave, do Cyberpunk, do opressor, e aplicar para dentro do próprio afrofuturismo. Foi aí que o afrofuturismo conseguiu avançar, né? E aí o objetivo foi isso, falar dessa apropriação que o afrofuturismo fez. Por exemplo, Pantera Negra é um filme que será que ele se apropria de elementos estéticos dos filmes de super-heróis, né? Mas apesar de já estar lá nas revistas de quadrinhos, mas ao mesmo tempo que se apropria disso, o que é que ele faz? Ele faz um movimento de ressignificação tão extremo das artes hollywoodianas, das artes de filme, quando se trata do próprio filme do Pantera Negra, que ele vira uma coisa totalmente original, totalmente nova, né? E foi esse o objetivo, falar do afrofuturismo nesses termos. E aí nós finalizamos o conteúdo, tá? O que é interessante que nós fazermos nessa revisão aqui? A revisão ela serve para todos os alunos, certo? Apesar disso, os alunos que vão precisar entregar as atividades são basicamente os alunos que não entregaram as atividades anteriores, certo?
E aí eu vou fazer uma postagem, né, no Google Sala de Aula, solicitando que essas atividades que não foram entregues sejam realizadas junto com um resumo, tá, dos conteúdos que a gente trabalhou, tá? Você vai fazer tipo um relatóriozinho, um resumo, né, das principais ideias dos movimentos que nós trabalhamos, tá? Então você vai fazer um resumo de cada aula. Faz o resumo de cada aula, tá? Estuda os materiais didáticos, escreve sobre ele, né, e entrega 2 atividades práticas da semiótica pra gente, tá? Talvez as 2 últimas atividades. Eu vou especificar, vou postar para vocês e eu espero que vocês gostem, tá certo? E aí, gente, se vocês quiserem ver o material de uma vez só, tá certo? Você vem aqui no YouTube do professor e aí vai passando, ó, né? Na ordem decrescente, de cima para baixo, né? Aula 1, aula 2, aula 3, vai assistindo e vai fichando, vai registrando, né, os conteúdos dessas aulas. Estão aqui disponíveis para você. Basta acessar e assistir de uma por uma. Está aqui na playlist. O endereço da playlist é esse aqui, né? Se você não decorar o endereço da playlist, basta você entrar no meu canal e ir lá na playlist de Fundamentos da Arte da Semiótica que está tudo resolvido. Estão todas as aulas disponíveis aqui, ok? Então, reforçando que a lista de alunos, os alunos que vão precisar fazer isso, tá? Nessa revisão, precisam recuperar a nota, os que precisam recuperar a nota que faltaram prova podem fazer isso. Eu vou fazer uma listinha, né? E nessa listinha, aí você vai saber se você deve fazer ou não deve fazer. Mas você já pode olhar no professor online a sua nota, tá? E fazer o cálculo para saber se você vai realmente precisar realizar essas atividades ou não. É interessante que você, de qualquer modo, reassista as aulas, reveja o conteúdo, né? Tire dúvidas com o professor, né? E aí, nossa revisão é basicamente essa, tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção e qualquer coisa eu estou à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem, tá certo? Entre no YouTube do professor, entre no Google Sala de Aula, revejam os conteúdos e façam solicitado que as notinhas de vocês vão vir naturalmente, as boas notas, tá ok? Muito obrigado e eu espero que essa seja mais um meio a partir do qual a gente possa trocar ideias e reaprender, né, amadurecer os conteúdos que nós estamos estudando aqui, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.